ainda não começou a gravar, só um pouquinho. Agora sim. Então, refaço o comentário. Posso apresentar o nosso professor multitarefas, multilingües, multieventos? Quase quase um blogueiro, né? Um produtor de conteúdo para redes sociais, para todos os tipos de canais, que produz vídeos quase todos os dias, tem eventos online semanalmente. Gonçalo Aguirre, da Universidade de Buenos Aires, que nos dá a honra de começar esse nosso segundo conversatório. Então, por favor, professor. Olá, boa noite, boa tarde a todas, a todos. Obrigado por el convite a Máximo, al grupo ATEDPO, que, bueno, a Paola, tanto tiempo, que no teníamos contacto. Y espera que acomodo aquí mi archivo de notas. Ahí está aquí. Y bueno, sí, ha tocado un año de... Es o mesmo que faço sempre, Sempre estou fazendo coisas e agora, como nós podemos fazer nas construções edilícias universitárias, os centros culturais, encontramos un logo, un puesto nas redes, pequeno. E mesmo disso, hoje, queria... Eu vou fazer um adendo, tá? A gente precisa começar super rápido, porque a apresentação da Bruna, do Gonçalo, porque o Gonçalo, como ele está sempre em muitas atividades, ele tem outra atividade das 7h55 às 8h20, né, Gonçalo? Sim, é o mundo del Zoom e del Meet, una actividad del Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, que justo fue aquí, tampoco es que hay muchas, fue la única actividad de este tipo que tocó, justo coincidió y estaba todo planejado de hace mucho. Mas sí, o mesmo es un poco el tema de mi título, ¿no? A Universidad Desconocida, que es un título de Roberto Bolaño, y que yo comencé a pensar una vez que la Universidad Desconocida era, no sé, a rua o a literatura también, sí. Mesmo. Y este año estoy leyendo Moby Dick. Ya estoy maduro para leer Moby Dick de Melville. Y Melville, o narrador Ismael, él dice que, no sé si o su nombre es Ismael, él dice, call me, ¿no? Llamadme. Llámeme Ismael. Llámeme Ismael, no sé si eso tem después. No terminé todavía, ainda. Mas él dice que su Harvard y su Oxford, no sé, Harvard o Princeton, algo así, fue un barco de caza de ballenas, cachalotes, no sé cómo se llama. Que esa fue su universidad allí. Entonces comencé a pensar que la Universidad Desconocida podría ser un ballenero o Pequot, o barco o ballenero de Melville, de Ismael. Y más ahora con esta actividad de que falaba Bruna de Instagram o de YouTube, comencé a pensar que la Universidad Desconocida podría ser Instagram o YouTube. Entonces, eso el título de inicio hizo. Estoy pensando en, no sé cómo se fala en portugués, ¿ven? Poner una universidad, como aquí se dice poner un quiosco. Montar uma universidade. A minha universidade, para ter um título em mim, não um título em alguma coisa específica, alguma carreira, alguma disciplina. Estou pensando que estamos tempo já
pós-transdisciplinarios. E estou falando agora muito rapidamente, mas estou pensando que a ideia da titulação universitária vai tornar-se uma coisa parecida similar ao que sucede ou passa com os bitcoins, que crean una nueva red de confianza por blocos, de cadenas de blocos, no sé cómo se fala portugués, blockchains, y que finalmente eso será un título momentáneo para cada ocasión, ¿no? Un espectro disciplinar. Y você terminou a carreira em mi Instagram, eso vale uma coisa diversa cada vez. Es como o mesmo que pasaría con o espectro genérico. Ya no tenemos más géneros, ni binario, ni 3, ni 4, ni 5. Tenemos un espectro genérico como o espectro de colores do programa Word, o uno ya no elige un color, un sino un punto no espectro, e nesse espectro depois é um rojo, um vermelho, um azul, não sabe. Ninguém sabe isso já. Estou pensando nisso. E isso é por uma coisa que acho que tem que ver com o Lipó. Eu penso que existiu um processo de esgotamento dos espaços físicos e que como los espacios físicos están esgotados, tenemos que mudarnos, movimentarnos, quizás rápidamente, o no tan rápidamente, mas con cierta urgencia. Dos espacios físicos, quizás o trabalho de esgotamento funcionou. Não, finalmente parecia que não, mas sim, já está. Fica o espaço físico, mas todo indica que não podemos fazer o mesmo tornando nas aulas, nas classes, Sim, aulas, sim, las clases, sí, porque se me confunden las clases, pero también aquí decimos aula, el espacio físico. Sí, aquí hacemos una diferenciación. Sala de aula y aula, pero se puede decir las dos aulas. La sala. Aquí es importante, porque es a sala. Mesmo tornar a sala de aula, acho que ya no sería lo mismo. Es una cosa que ya tenemos conocida por la genealogía de Foucault y también de Nietzsche. Ninguém está sempre no mesmo espaço físico, mesmo que o espaço físico seja o mesmo. Então, uma coisa é uma igreja no século XIX ou XVIII, uma coisa é uma igreja agora, mesmo o Vaticano. Não significa o mesmo. As redes de poder que atravessam esses espaços não são os mesmos. Então, acho que as salas de aula das universidades têm agora a rede de poder que tenía antes está saturada, que a sostenía antes está saturada, entonces está atravesada por otra rede. Eso estoy explorando en Instagram, mas no sé, podría ser también un ballenero, podría dejar todo y sair. Uma baleeira. A Paola botou ali quadro, não sei se tu viu, não sei como tu está vendo, se tu está vendo no mosaico. Paola, pode colocar novamente? A Universidade Heterotópica, as Guilda. Oh, Eclésia. Espera que vou abrir. Corpo Guilda, rede... Heterotópica. Heterotópica, sim. Já estou olhando. Intervenções durante... Sí, está bien. Bueno, claro, es una nueva cosa, ¿no? Imágenes, aquí también o chat. Se puede hacer todo al mismo tiempo, simultáneo. Precisa atender a 2, 3 niveles es un videogame mismo, ¿no? Y una otra cosa, para dejar eso, para continuar tranquilo, a referencia al título, no solo de Bolaños, sino también
o problemas de pretérito de nuestros establecimientos educativos. Eu tomé o préstamo do título de Nietzsche, El futuro de nuestros establecimientos educativos. Em português está sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino. De ensino. Las producciones, ¿no? En castellano algunas veces ponen escuelas directamente. No, es creo Anstaltungen, bueno. Y esa es una conferencia, una fala de Nietzsche cuando él era joven, que comenzaba a sus tarefas como profesor de filología de la Universidad en Basilea. Y él comenzó tentando, segundo Giorgio Colli, convocar a algunos profesores a crear un nuevo espacio o un otro modo de transmitir conocimiento. Él no gustaba mucho de educación alemana que todo el mundo, que se llama Bildung, que es una formación, ¿no? Es una institución alemana, es una manera alemana de transmitir conocimiento que tiene una historia teológica, porque tiene que ver con más maneras de educarse del buen cristiano. Do buen cristiano. Do buen cristiano protestante, que se autoeduca, que se educa a sí mismo sin intervención del Papa. Mas isso tem un problema, segundo Nietzsche. Entonces él está tentando una manera que después comenzará a llamar de educación para los espíritus libres. Él intentó mesmo de logar, ¿no? Es alquilar, lugar, ¿sí? Alugar una casa en Sorrento o perto de Sorrento. Tenía esa idea mismo para juntar muchas personas que se autoeducaban no cristianamente, ¿no? Mesmo Anticristo, estoy diciendo esto porque Anticristo es un libro, casi último libro de Nietzsche, y esta fala es casi una primera cosa de Nietzsche. Y el Anticristo podría ser leído como un antiprotestantismo o un anti-Bildung. Y no como un libro sobre el diablo o no sé, o Satanás, ¿no? El anticristo, Satanás. Acho que en la Iglesia Católica, los jesuitas mismo, gustan mucho del libro de Nietzsche, porque acho que ellos comprenden que es un libro contra el protestantismo. Entonces, tenemos ahí una alianza inesperada. Es difícil, el campo de batalla es muy complicado, muy complicado. Então, a idea do título era lembrar que teníamos un problema con el futuro de los establecimientos educativos. Mira ahí, Paola tiene cartas, está cargada, Paola, tiene mucho material. Mira Paola, quando tu mostra, é bom tu abrir teu microfone, porque daí quando na gravação aparece a imagem, senão depois é certo isso. Na gravação só fica o Gonçalo. Então, quando você vai mostrar alguma coisa, abre o microfone e faz um barulho que ele aparece. É para ser... É só uma legenda do Gonçalo, não precisa aparecer. Ah, mas é bom que apareça, porque assim, depois quando a gente vê na gravação, a gente vê as intervenções. Claro, para ver, claro, si no estamos haciendo chistes de, mira, ahí está. Isso, ele falando. Sí. Y bueno, que teníamos un problema no pretérito con el futuro dos
establecimientos educativos, pensando en la Bildung alemana, etcétera. Mas si hacemos más nuestros traspasos, nuestras conversões, poderíamos dizer que agora temos o problema do futuro que Nietzsche já estava detectando no pretérito, e que poderia ser que uma atitude a tomar agora nesta mudança do regime individual ao regime individual da transmissão do conhecimento, poderia ser que temos um atisbo, umas ideias para fazer coisas com os meios que temos agora a la mão en Nietzsche, en el porvenir de sus establecimientos educativos, mas también en la segunda intempestiva, utilidad inconveniente de la historia por la vida, ahora que ya no tenemos más utilidad ninguna, nenhuma, y na terceira, e quizás na terceira consideração intempestiva sobre Schopenhauer como educador, mesmo sabendo que Nietzsche estava quizás demasiado schopenhaueriano, mas una idea de autoeducación está zumbando mis oídos, mesmo con Melville, con Bolaño, ¿no? Todas estas ideas de personas que saben autoeducarse y que son maestros de autoeducación. Y que un maestro o maestre muestre cómo autoeducarse. O sea, una idea. Y si muestra eso, no importa. Sí importa, pero no es tan relevante o que está sucedendo, o que está passando, a coyuntura. E acho que Nietzsche foi sensible a isso, sensible corporalmente, não sensible somente conceptualmente. Ele deixou a Universidade de Basileia. É um gesto forte, que não estou seguro se a gente reconhece. Deixou uma posição de trabalho ótima. Ele era professor, e tinha 25 anos. Tenía inmediatamente esa posición, es como una posición de juez, una posición de alto funcionario. Ele deixou isso a favor de uma vida nômade ou mesmo não institucional. A favor de uma Erziehung, algo assim se diz, não? Erziehung, sí, self-Erziehung. Mesmo ele não gostava de dar clases. Não gostava, não se sentia bem, não fazia bem a ele. Tinha como um problema. Eu acho também com os professores, né? Tem a cotidianidade da universidade, não estou seguro, mas penso que ele tem que comer na universidade, não gusta. Imagino esquivando as colegas com su café apartado, buscando apoyo de Jacob Burckhardt. La conferencia sobre los establecimientos educativos él está buscando el apoyo de Jacob Burckhardt. Mesmo Jacob Burckhardt ya no quería saber nada de eso. Bueno, eso. Tenemos un título doble de Bolaño Nietzsche, pensando na universidade desconhecida, que está sempre aí fazendo alguma coisa, mesmo se a universidade conhecida está bem e funciona bem, há uma desconhecida que está fazendo uma outra coisa,
y que cuando la urgencia llama a porta, aparece, ou mesmo aumenta a sensibilidade para ela. E depois está o projeto, não? O projeto de universidades individuais, usuários, com títulos aleatórios, mutantes, cambiantes, según os vaivenes dos bitcoins, dos créditos en vez del crédito hora, ¿no? Un crédito hora, ¿no? 3 créditos, 4 créditos, un crédito bit, o un crédito asistencia, crédito visita, ¿no? Con tantas visitas, você olhou vídeo 6 vezes. O vídeo es una aula, mas você olhou, porque a aula era una sola vez, con apuntes, mesmo una grabación, alguna cosa para que podría alguien tener y compartilhar, ¿no? Mas agora está aí, fica no YouTube, agora estamos gravando, fica, não sei, para olhar amanhã, todos os dias. Você pode combinar uma aula de física com uma aula a primeira aula, agora pongo a última aula. No importa. Gonzalo, sí. No sé, quiero hacerte una interrupción. ¿Estás atrasado ya? Sí, sí, tengo que... Eso es bárbaro, este conversatorio es bárbaro, porque voy a hacer eso. Se interrumpe. Y ahí vamos a guardar una cosa. Guardamos yo voy a ficar aquí, Máximo. Voy a apagar Autoeducação e universidade individuais. Individuais. 2 ou 3 lugares, todos ao mesmo tempo. Olha, Máximo, mas isso existia já, hein? Já existia. O direito inventou isso. Bueno, depois falamos. Voltamos aí, então. Dormir. Eu estou controlando o tempo da outra atividade do Gonçalo. Bom, aproveitamos então essa pausa. Eu agradeço muito o aceite da professora Paola, a nossa querida Paola, que é uma das fundadoras da linha. Eu estou muito feliz porque tem muita gente aqui da linha aparecendo hoje no evento. Eu acho isso muito legal, porque isso não é habitual. Temos aqui Karen, Esther, o Fabiano e Jailza, os que eu consigo ver aqui, né? Sônia. Bom, obrigado pela presença de vocês, obrigado por todos que estão. E a gente dá continuidade agora com a Paola. Obrigado, Paola, por aceitar. A gente sempre faz algum tipo de atividade um pouco desajeitada, né? Eu acho que é nosso gosto. Ano passado, não sei se foi ano passado, acho que foi 2018, eu propus um evento que a gente chamou de, a gente partiu a partir de uma pergunta, né? Que impossível te ocorre quando pensa em educação? E a gente chamou 7 professores para falarem ao mesmo tempo, numa conversa em roda, assim, e do tipo, será que dá certo? Nunca dá certo, mas dá muito certo. Então, obrigado, Paola, por ter aceito mais uma vez esses nossos convites. E agora te ouvimos. Eu que agradeço. O convite, na verdade, não é nem um aceite. A gente está junto, né, Máximo? Sim, sem dúvida. Tem coisas aí para encarar, né? E eu estou muito feliz hoje, porque eu achei que ia ser um dia bem difícil, porque a Sandra não tinha sido estubada, né? Ela ficou mais de 10 dias entubada. E hoje ela estubou, tiraram, né? Eu não mandei as fotografias, porque a pessoa está estubada, é que nem sair de um parto. E aí tiram fotografia, né, das mães depois dos partos. E eu vou começar, então, com a carta. Né? Depois o Gonçalo acho que volta e a gente segue conversando com o Nietzsche. Lamentei, eu não me dei conta que tinha uma pegada com o Nietzsche pelo título do ensaio, senão eu teria procurado uma carta do Nietzsche. Tá? Eu não tenho a correspondência do Nietzsche, e a palavra dessa minha fala é correspondência. Né? No momento que nós estamos focados, todo mundo focado, né,
vivendo uma outra realidade muito diferente, que ao mesmo tempo nos abre essas janelas, esses outros mosaicos. Não é um momento fácil, né, para todos nós. E aí hoje a gente respira, e a carta que eu comecei a trazer, uma carta, é a esperança. Tá? Então hoje tem a estrela, tem esperança. E essa carta não era, tá, das pensadas, porque o que pode ser uma carta? Uma carta também é uma carta que tu vai escrever para alguém. Então, a palavra, independente de que tipo de carta seja, a palavra é correspondência, né? Corresponder. Um responde ao outro, então existe uma lógica relacional nessa correspondência. Pode ser uma carta celeste, e aí essa correspondência, ela é simbólica. Pode ser uma carta territorial, um mapa, que também define, e que na filologia dos documentos, na cartografia filológica, a gente poderia dizer assim, um mapa, ele é uma carta porque ele tem determinados signos, determinados códigos que vão definir, inclusive, o limite do território. E ele serve como a carta que designa, ou seja, dá um destino àquilo e aquele território, e aí esta carta também é um documento que corresponde a um nome, né, de um território, que é um país, um reino, um condado, um estado. Então, essa é a carta esquizoanalítica, a carta territorial que nós vamos pensar. E essa carta faz analogias, ela é bem importante para o pensamento do Deleuze de Guattari, lá no início dos meus platôs, mas eu vou brincar com os signos e com as cartas de uma forma muito mais ampla, né, um pouco como foi na defesa do Máximo, né, essa brincadeira com os livros e os signos antigos e as decifrações e as analogias que preponderaram e marcaram o pensamento humano até o Renascimento, né? E essa relação, e quem tinha domínio e leitura desses signos, tinha, né, o magistério, tem a relação com a magia. Eu vou ter que estudar um Marcel Mauss para poder falar mais de magia, tá? Não queria entrar para o lado da antropologia, mas nesse momento, o ano passado, a gente teve uma alegria imensa de estar em Buenos Aires, na Biblioteca Nacional, num simpósio internacional do Aby Warburg, que é uma figura que eu vou trazer aqui hoje para a gente concluir, porque tudo que eu estou mostrando aqui era do interesse historiográfico do Aby Warburg. Então, uma carta é um naipe, e aí eu trouxe alguns naipes, tá, que são de origem árabe, e que são recursos, inclusive, didáticos para aprender a contagem dos números. Então, os naipes, agora tem um tarô reinventado, pelos desenhos dos fundos das cartas, né, aqui dos tarôs, dos naipes, a gente sabe que essa tradição de carta, impressão de carta, ela é bastante barroca, né? O grande alastramento dos baralhos é barroco, século XIX, ó, podem ver pelas inspirações, e maneiristas, né? Muitos, os tarôs, a forma como a gente chama tarô, é do século XVI. Ou seja, tem todo um encontro de culturas típico do século XVI, do Renascimento, que marca, inclusive, os múltiplos usos da palavra carta. Então, a carta pode ser um horóscopo, um arcano menor, que é um trunfo, e que pode ser também uma figura de corte, que são essas representações sociais, que estão presentes em vários baralhos e estampas que representam virtudes, e as figuras sociais aparecem desde o século XV, né, em miniaturas
que vão sendo trocadas e impressas em estilogravura depois do século XVI, e começam a ser produto de mercado, elas vão estar nas feiras, né, nas cidades em ascensão. E, ao mesmo tempo, isso tudo é mnemotécnica, né, organização cosmogônica. E aí todas as discussões entre heliocentrismo, geocentrismo e tal, passam pela imagem, e isso vai chamar a atenção do Aby Warburg. O Aby Warburg vai pensar a história da arte além dos grandes monumentos, e sim também nessa matéria impressa. Depois isso vai gerar os estudos de cultura visual, né, que tem no início do século XX esse outro olhar sobre o material impresso, especialmente. E no século XIX, século XVIII, XIX, as cartas, correspondência pessoal, numa sociedade europeia que passa a ser letrada, isso acontece também nas colônias, o hábito das cartas, né, o que hoje a gente quase não tem, o hábito das cartas, ele começa a ser um modo, um meio de comunicação, uma mídia, uma maneira das pessoas se encontrarem. Desde o Renascimento, que nós tínhamos cartas dos poucos letrados, mas no século XIX e no século XX isso é bastante popular. E as cartas, eu trouxe aqui 3 cartas, trechos de cartas, não vou ler cartas, tá? Poderia, mas eu tô brincando com a ambiguidade, né? E o que mais interessa nessas cartas correspondência escritas é que uma carta conta coisas de um para o outro. O tarô e as cartas de baralho também contam coisas e também envolvem, né, uma outra coisa que eu estou relacionando com os arcanos menores, agora na minha nova pesquisa, que são as contas. Né? Então, tem essa relação do rosário e a conta do arcano menor e a conta de contar. E aí, contar coisas, contar de si, contar dos sentimentos. Então, esse tipo de carta pode criar amizades, pode romper relacionamentos, pode recomendar uma pessoa, fazer com que 2 estranhos acabem se conhecendo intimamente. Né? Eu, que sou mais velha, tenho 50 anos, eu ainda tinha pessoas que a gente se correspondia, né? Não existia e-mail quando eu era adolescente. Pensem nisso. Não existia WhatsApp, não existia telefone e carta, correspondência telegrama para coisas urgentes. Então, além da história da carta, a gente pode dizer que as cartas estão cheias de memória. Elas são museus, elas são objeto museográfico, elas contam histórias, são documentos históricos super importantes. A Liz Machado ali botou no chat que conta corresponde, né? Bom, tem toda uma história das contas. E aí também temos as cartas fora do baralho. As cartas não tiradas, as cartas que deixamos de escrever, as cartas indecifráveis, as cartas nunca recebidas, as cartas que precisamos jogar fora. Eu estou jogando bastante pife aqui na minha família, e como é ruim, às vezes tu tá quase ali organizando tua sequência, tuas trincas, e tem que jogar uma carta fora, e aí tem que tomar decisões. Então, cartas natais, cartas sazonais e as cartas fatais. Dá para pensar que há uma letalidade numa carta? Embaralhar, repartir as cartas, desmontar, remontar a ordem das imagens, que nessas correspondências são afinidades quase divinatórias. Então, eu escolhi um trecho de uma carta que vai falar do destino e, né, disso que acabou. Hoje eu fui pegar um arcano maior e eu tinha escolhido o diabo, o anticristo, para pegar a filosofia da diferença, né, falar da Sandra, de algumas coisas. E aí veio a estrela, porque hoje as coisas respiraram, e a estrela, ela é essa questão do destino, né, de tu ter uma carta que guie os teus passos para o teu correto destino, ou para o teu melhor destino, ou para aquilo que lá no aforismo 341 da Gaia Ciência, o Nietzsche vai dizer, você viveria novamente? Isso é o destino. Então, a carta da estrela tem esse sentido.
e eu estou trabalhando com o tarô, começando uma pesquisa, ainda não consegui terminar o projeto, que o tarô, mas já apresentei um trabalho com uma orientanda de TCC que faz decks, agora eu tenho um grupo que está desenhando decks, produzindo decks das maiores, de outras formas também, que pensando o tarô, as cartas, mas especialmente o tarô como dispositivo relacional, e as contas, os rosários, os japamalas, os tajbis islâmicos, também como dispositivo relacional, né, não só de meditação, mas consigo mesmo, não para contar pecado, nem contar, mas como objeto relacional. Entrevendo, né, um trabalho visível. E então mais 3 coisas. Eu vou escolher 2 cartas e eu vou dizer que são de língua portuguesa, tá? E eu queria depois, e de dois autores, homens, famosos, conhecidos, e eu vou querer aí eu vou dizer e vocês vão dizer qual é qual, tá? E aí depois, nesse embaralho, eu quero mostrar algumas cartas, a gente vai tirar uma carta aqui para o conversatório, e eu quero falar um pouquinho, terminar com a questão do Aby Warburg, né, com a questão de como o visual, como aquilo que está escrito, visualizado, impresso, marcado, é uma forma visual de saber, e isso se dá numa mesa de montagens. E o que a gente está aprendendo aqui nas disciplinas online e esse novo modo de fazer universidade, né, ouvindo o Gonzalo, é uma universidade heterotópica, total, né, é o barco, mas a gente está num barco, e aí meus colegas dizendo que nós temos que nos cuidar, porque senão nunca nós vamos ter equipamento, nós vamos ficar aqui para sempre gastando internet, tendo que comprar equipamento para poder ter uma aula, né, que funcione. Então tem uma questão política também nisso, mais um problema heterotópico, porque as heterotopias sempre vão nos colocar numa política difícil, porque não está apropriada, não está, né, territorializada o suficiente, documentada, enfim. Então, eu vou ler, por que 2 autores? Há 2 autores muito caros para mim, caríssimos, e um eu conheci, outro eu não conheci. Um é gaúcho, o outro é africano, mas português. Então, vocês sabem quem são, né? Ambas as cartas são para namoradas. Já não sabem quem são. Tá? Alguma pista? Pode abrir o microfone só para dizer. Assim, provinha. Quem são? Gaúcho. Caio. Tá, é o Caio, mas o Caio tinha namorada? E o africano lisboeta? Tá. Não é o Miyakoto, é o Pessoa mesmo. Tá, então vou ler uma, não vou dar as datas, depois eu dou as datas, tá? A carta que te escrevi ainda agora, daí eu não vou dar o apelido, tá, da namorada. Queridinha, bebê, tá, tem sempre aquele endereçamento cuti-cuti, né, tchucu-tchucu, assim, não é normal do cara, em geral. A carta que te escrevi ainda agora e que já deitei no correio não contém, como no fim dela te disse, tudo quanto eu queria te escrever. Pessoal. Tem isso, né? E o destino é uma espécie de pessoa e deixa de nos ralar se mostrarmos que não nos importamos com o que ele nos faz. Essa mesma carta. Então, lindinha, queridinha, concentra teu espírito numa atitude de indiferença por tudo que não seja eu. Deu? Não preciso ler mais. E aí o outro, né, escreve para a namorada: não ia ser legal você vir aqui agora,
porque eu não sei exatamente o que eu sinto por você. Eu gosto de ficar ao seu lado, gosto quando você me escreve. Quer dizer, a sensação geral é boa, é clara, mas eu não sei se eu posso dizer que eu te amo, que eu gostaria de ficar para sempre com você. Eu realmente não sei. E no momento, como dizer, de certa forma, eu estou gostando de estar me sentindo assim, desamparado. Porque é como um teste. Agora eu quero ver como que eu me viro, entende? E sozinho. E se você visse, você ia ficar servindo de ponte para mim. Se você viesse, você ia ficar servindo de ponte entre eu e a realidade objetiva. Não seria bom, porque eu podia, sei lá, até mesmo ficar com raiva de você e matar uma coisa que ainda nem cresceu direito. Não tenho pressa nenhuma, nem em relação a você, nem em relação a nenhuma coisa. Eu gostaria que tudo crescesse naturalmente. É fácil, né? Fácil. A segunda é do Caio, né? A primeira da pessoa. Por que que é fácil? Pelo tom? Pelas próprias palavras usadas? Pelas próprias Porque tu já palavras. deu os nomes, né? E a gente reconhece as figuras. Eu podia não ter dado os nomes, mas aí não tem porquê. Né? Eu queria marcar essa questão do amor, né? Da correspondência. Me foque e da correspondência me tire. Tá? Porque tem as duas questões. A correspondência, recebi, ganhei, remeti, deitei. E eu me prendi nessa carta, alguém colocou no chat, só que eu estava lendo o Caio, eu não podia olhar, da carta Ofélia, né, 28 de maio de 1920. E a carta do Caio, ela é do início dos anos 70, deixa eu pegar a data precisa, 74. Não é tão início. Julho de 74, uma garota que ele namorou, transou no Rio, e aí, nesse momento, ele voltou para Porto Alegre, depois de um pequeno exílio em Londres, e a menina quer vir porque tá super afim dele. É um longo romance, né? Esse livro do Caio, eu fui atrás dele esse ano, organizado pelo Ítalo Morricone, e é muito interessante porque ele organizou as cartas de modo a fazer o romance da vida do Caio. Né? Como que aquilo tudo se desenrolou. Né? E eu tenho tive uma amizade com ele, muito intensa, num determinado momento, que ele esteve em Porto Alegre, e ele escreve, então eu tenho coisas que não estão nesse romance, eu ainda não li todo, tá? E que ele me contou, e o que mais me marcou, e hoje é por onde que eu estou indo terminar, é que ele escreve para mim que todas as cartas são falsas. Eu não achei isso em nenhuma das cartas notáveis publicadas. E essa carta eu deixei lá no Instituto Hilda Hilst para documentação, mas eu tenho aqui a original, linda, maravilhosa, que ele me respondeu. E aí depois eu entendi que era uma época que ele estava muito solitário. Daí, óbvio que ia responder adolescente porto-alegrense, chata, né? Bobalhona. Então foi esse encontro. E quando eu ponho aqui cartas, né? Arcanos maiores, arcanos menores, né? Naipes, trunfos, que são coisas totalmente diferentes na história da humanidade. Isso aqui é uma técnica oriental, e isso aqui é uma questão que vem do norte, essa figuração intensa de valores, que está ligada às runas também, está ligado a toda uma escrita e está ligada às mnemotécnicas de representação social e aos códex, todas as iluminuras, enfim, todo o conhecimento que só ficava nos mosteiros. E eu trago a papisa, né, porque até o século XII, a gente tem que lembrar que as monjas tinham muita força, elas trabalhavam, escreviam, pregavam, e daí mesmo conselho que
execra os judeus e começam as grandes perseguições devido às diásporas, ou seja, um conhecimento que vinha novo, também coloca as monjas, recolhe, né, as mulheres para dentro dos conventos, né, uma coisa que não existia na antiguidade. Embora existam os patriarcados, né, a Marta não está aí, mas ela sempre lembra, mas tinha na Grécia o patriarcado, mas era outro patriarcado, muito diferente desse colonial moderno que a gente conhece. E aí, tudo isso, né, eu não vou fazer aqui, mas é um atlas, usando o termo do Abe Warburg, né, que é um builder, eu não sei, eu vou ter que conversar com o Gonzalo, é um builder, tem um builder, eles chamam builder atlas, porque tem uma construção, uma relação, uma correspondência entre saberes e imagens totalmente diferentes. Né? Isso que nos interessa, não só na filosofia da diferença, mas numa filosofia da diferença ampliada, que está vindo aí, porque não tem como a gente ficar só no Deleuze, no Guattari, na esquizoanálise, Mil Platôs não é Bíblia, nem, né, o capitalismo é esquizofrenia, não pode ser tomado como Bíblia, né, como o livro, e a gente sabe quantos livros tem num livro. Né? Então, essa é a biblioteca, e o Abe Warburg faz uma biblioteca totalmente diferente, classificada de uma outra forma, para mostrar essa transversalidade e esse rodopio de todos os conhecimentos, embora ele vá estruturar isso em pranchas e colocar cartas de tarô com uma obra de arte, tudo xerox, já fotocópia, offset na época, né, início do século XX, contemporâneo do Pessoa, que também se interessa por astrologia, por tarô, por todas essas remanescências de saberes que não são aqueles enciclopedicizados e academicizados. E aí, essa semana, uma das coisas legais, assim, que eu tenho, que era analógico, mas agora está aqui também, né, é um clube de leitura, o Clube das Letras, que foi criado por um psiquiatra que já está muito idoso, não participa, chamado Marcelo Blaia, né, e eu daí fui convidada, e como vários clubes, isso tem sido muito legal, clube de leitura, clube de letras, que as pessoas escolhem um livro por mês, e aí conversam, e o mais legal é não ser nós, entendeu, nisso, não fazer leitura dirigida, assim, é ser com pessoas de outras áreas de conhecimento. E esse mês estão lendo Submissão, do Michel Houellebecq, que é a França tornada islâmica, é uma ficção muito legal, nem todos, eu não gosto, eu já li outro livro do Houellebecq, achei muito ruim, mas fiquei curiosa com esse aqui, Serotonina, né, e como eu digo, eu já vou dar só uma olhada no Submissão, que eu já li, e vou ler o Serotonina, que é fininho, livro para descansar antes de dormir, assim, né, livro tranquilo de ler, não tem que pensar muito. Só que aí, essa semana, eu terminando, tem sincronicidades, tudo é sincronia, né? Tudo é sincronia. O Jung explica super bem a sincronia, e a vida do Abe Warburg é cheia de sincronicidades e tragédias também, né? Ele é um pensador bem nietzschiano, trabalha com um conceito muito legal, que escapa um pouco às preocupações originárias da história da arte, que é a fórmula de patos, né? As formas das paixões dentro. Patos no sentido trágico da imagem. Pegar a questão da tragicidade na imagem e do quanto a imagem nos afeta, né? Que é uma questão deleuziana, e o Deleuze não sei se estudou Abe Warburg, provavelmente não. Bom, mas eu vou acabar lendo o Houellebecq, tá aqui só assim para mostrar a sincronicidade. Também se pode dizer que mesmo quando pessoalmente a gente já perdeu a partida, quando se já jogou a última carta, alguns, não todos, ainda acalentam a ideia de que algo lá no céu vai anular a mão, decidir arbitrariamente que se distribuam as cartas de novo, que se joguem os dados de novo. E isso, apesar de nunca terem vislumbrado, em momento algum da vida, uma intervenção, nem sequer a presença de uma divindade qualquer,
apesar de terem plena consciência de que não merecem, especialmente a intervenção de uma deidade favorável, e apesar de saberem que, a julgar pelo acúmulo de erros e falhas que constitui sua vida, merecem menos que qualquer um. É um livro sobre depressão. Né? Mas existe essa questão da última carta na vida, né? Assim, e a gente, nesses dias, né, com a Sandra no estado bem delicado, no hospital, a gente, sabe, assim, aquela última carta para ter certeza de que vai ficar bem, que vai estubar, e essa é uma carta de intenções que as pessoas escrevem, né, quando se candidatam, e essa carta é assim, bom, vamos jogar de novo, vamos embaralhar, porque essa vida, né, essa questão que é física, o Caio tem muito isso da questão física na escrita, e eu tenho as coisas, a sala de aula ser muito física, e aqui a sala de aula está bidimensional e luminosa, né? E que última carta é essa que nós estamos dando para os nossos corpos e para a nossa linha, porque é um momento super decisivo para nós, né? Como a gente vai fazer, como se segue no momento em que a pós-graduação está tendo uma modificação muito grande, e cada programa vai ter uma pesquisa, onde qual todas as outras vão ser filamentos. Né? E aí, a minha última carta é como colocar o Atlas do Aby Warburg com esse interesse, né, dessa forma visual de saber da imagem, num projeto que abarque esse filamento, que não seja um projeto ligado à arte, à literatura e à filosofia da diferença. Tá? Então, essa é a nossa última carta de desespero, né, de adequação, e essa carta, ela não é nem mapa astral, nem tarô, ela é uma carta a ser criada, de uma forma que a gente ainda não sabe, como muita coisa na nossa parceria aqui, na nossa conversa, na nossa linha de pesquisa, na nossa rede. Foi muito legal o Gonzalo trazer a rede, né, nessa universidade heterotópica que nós estamos vivendo em Portunhol Selvagem. Eu vou escrever aqui para vocês. É que eu estou sempre com os alunos da arte, agora, né, ali. Já botei lá. Tá. Mais alguma questão? É isso. Eu tenho muitas questões, eu estou aguardando o Gonçalo chegar para a gente fazer uma marra, mas a gente já pode começar as nossas questões, assim. Eu lembrei de 2 cartas para fazer uma espécie de relação com a tua fala, com aquilo que o Gonçalo começou a falar. Me veio uma ideia também de sincronicidade, assim. Eu estou com cartas aqui em cima, eu justamente estou com cartas, não sei se você está vendo, eu não estou me vendo. Estou mostrando uma carta que é o Sol, na verdade são as cartas da Madame Cigana. Lenormand. Lenormand. Minha bisavó era francesa, ela tirava essas cartas e isso virou tradição em família. E eu estou sempre com elas. Parece que o dia começa e termina com essas cartas, né? Elas nos direcionam. Mas essa sincronicidade vem também quando tu traz o Aby Warburg, essa ideia do anacronismo e das lacunas, do silêncio, desse pathos formel que há entre esses intervalos, né? Nesse saber dos intervalos. Eu acho que a gente precisa explorar isso. Justamente hoje, ou ontem, não sei, eu peguei este livro, vou te mostrar, não sei se vocês conseguem ver, que é um livro que me acompanha há um bom tempo, do Tien Saman, que a partir do Tien Saman que eu conheci o Aby Warburg, e é um livro todo sobre como pensam as imagens a partir dos trabalhos do Aby Warburg, e é sensacional a gente conseguir fazer essa junção com a filosofia da diferença. Eu acho que tem tudo a ver com as nossas... como se fosse uma filosofia da diferença na prática, vamos dizer assim, né? Não só a imagem. Bom, mas eu falei em 2 cartas que me ocorreram, assim, que eu acho que talvez até uma eu poderia buscar ali, mas não sei se vale a pena, que é a carta do Nietzsche ao Verbeck, né? Porque tu fala de cartas e de correspondência,
O Gonçalo fala dessa universidade individual, né? Dessa autoformação. E a carta ao Verbeck, que Nietzsche escreve, ele escreve para o Verbeck dizendo da sua alegria de ter encontrado uma correspondência, uma amizade, né, vamos dizer assim, que ele saiu naquele momento da solidão e entrou na dualidão, como ele diz, por ter conhecido Spinoza. Essa amizade de 2 séculos, acho que 2 séculos, né, 200 anos de diferença, em que ele encontra nessa correspondência impossível, nessa correspondência não feita, mas anacrônica, essa amizade intelectual, essa dualidão. Então, é uma carta que eu acho que tem tudo a ver com tua fala, assim, a carta ao Verbeck. E depois, quando tu diz da excomunhão, né, dos judeus, se a gente está falando de uma carta de Nietzsche, mencionando Spinoza, a carta de excomunhão de Spinoza, né, da comunidade judaica. É uma carta que faz com que ele entre num estado de solidão, né, de intervenção ou de restrição absoluta no seu espaço, né? Mais ou menos como a gente está vivendo hoje. É como se ele estivesse contagiado ou ele não pudesse se contagiar, né, daquilo que estaria fora dali. E ali ele produz. Então, são 2 cartas que me parece que fazem uma boa remissão a esta conversa, assim, para a gente pensar esta universidade nova que nos pede esse mundo também de imagens e de sincronias não determinadas, né? A gente até se propõe os encontros, mas o que acontece quando eles acontecem, a gente não sabe. E aí precisamos jogar as cartas, né? Bom, não sei, são os comentários que eu tenho para fazer. Imagino que agora a gente pode fazer uma conversa mais ampliada, assim. Gostei muito de te ouvir, Paulo. É sempre muito bom, assim. As cartas do caminho sagrado, que legal, que bom que trouxe os indígenas. Eu posso contar aí, já que o Gonçalo, eu quero esperar ele para tirar a carta, né, para a gente tirar junto. Sim, né? sim. Aliás, a gente até pode fazer uma coisa bem legal, que é bem aleatória, que é pegar uma carta na internet, já que tem uns sites assim que sai a carta. Agora, tu sabe, né, como tirar as cartas. Eu não preparei eu ia tirar de um baralho, mas o que eu estou estudando, assim, que eu quero fazer a pesquisa, tem a ver com o que a Liz mostrou ali, só que não com os índios da América do Norte, que é estudar, e tá aí ele, os tarôs de orixá, e fazer uma relação com Ifá e Urubá, que é uma coisa muito linda, e sabe, é o Brasil, uma invenção totalmente sincrética, tarô de orixá. Como todo o Brasil, né? Como todo o Brasil. Tarô de orixá, né? Então tem toda essa relação da tradição europeia, das miniaturas, com a nossa religiosidade afro e panteísta, né? Porque eu acho que, nesse momento, o panteísmo é político. Ele tem uma questão... Bom, e aí o Abe Warburg era, né, como todo nietzscheano, e, enfim, todo discípulo de Dionísio, já que vamos ser panteístas, né, politeístas, mas e espinosistas. Obrigada pela lembrança da carta. Eu só te perguntar, Máximo, para a gente terminar,
qual carta ao Overbeck? Porque tem muitas. É a primeira. Ah, não, é uma carta, não sei se é a primeira, não sei qual é a carta, é uma carta que ele fala sobre Spinoza. Teria que procurar ela aqui, eu acho que eu tenho um livro. Gonçalo, estávamos falando acá de uma carta de Nietzsche a Overbeck que habla de su encuentro con Spinoza. Está sin micrófono. Isso, exatamente. Que ele disse que sai da solidão, em português, não, para a dualidão. E não sei qual é a carta, eu sei que é uma das cartas do Overbeck. Eu também conheço toda. E eu não me lembro quem era o correspondente, voltando à questão dele, que dizia que ele escreve, eu tenho isso como epígrafe do Guia de Iniciação à Docência do PIBID, que ele dizia que se a educação não era voltada para os alunos, né? Que se um professor vivesse voltado totalmente para os alunos, não poderia, seria o mais trágico de tudo, né? É muito interessante, aquilo é uma carta, mas não é para o Overbeck, porque muito da biografia se dá via correspondência, né? Sim. Uma dos argumentos dele nesse texto, que é o que o Gonçalo nos traz, é esse, né? Sobre o futuro do nosso estabelecimento de ensino. Queria ver se eu achava aqui as minhas notas, em que haveriam duas universidades, né? Aquelas que duas universidades, duas vontades. Eu não vou achar aqui. Uma seria para a ampliação da cultura e outra para a restrição da cultura. Né? E as duas ele via como um problema, né? Obviamente. E é aí que ele traz esse texto. Sim, porque o problema é a cultura, né? Justo. Gonçalo está procurando. Ele achou. Gonzalo, nós estava te esperando. Sem microfone. Aqui. Para tirar uma carta. Pode ser? A carta es de 30 de julio de 1881. Posso buscar a carta, que tengo unos archivos con más cartas, mas ya sé que se hizo. Es a Overbeck, ciertamente. Estoy totalmente admirado, totalmente fascinado. Tengo un predecesor y vaya predecesor. Casi no conocía a Spinoza. Lo que ahora me llevó a él fue una acción instintiva. No solo su orientación general es semejante a la mía, hacer del conocimiento el afecto más poderoso, sino que además yo mismo me reconozco en 5 puntos fundamentales de su doctrina. Qué cartita, qué carta, ¿no? Sí. Este pensador, el más anómalo y solitario, aquí es lo que Máximo Bosé decía, me resulta más próximo en lo siguiente. 2 puntos, niega la libertad. Los fines, la moral, el orden ético del mundo, la falta de egoísmo, el mal. Acá está traducido como la orden moral del mundo. Bueno, está na Nietzsche Source, tem uma web onde pode ver todo o trabalho de Nietzsche em alemão, mas com a data da carta, se pode fijar se ele utiliza moral, pode ser que ele use moral. Hay un problema siempre con las traducciones, porque Sittlichkeit es una palabra que viene de la palabra Sitte. Sitte es costumbres. Entonces, Sittlichkeit sería literalmente costumbridad. Mas como está la palabra moral en alemán, también se dice ética. Entonces, no sé aquí qué podría ser orden ético del mundo. Mas ahora es una web, es aquí. Puede ver mientras
fazemos coisas individuais, continuamos o ritmo individual. Nietzsche Source é uma grande página de Paolo desculpa, não? Mas Paolo Diorio, ele fez esta página e também fez o livro A Viagem de Nietzsche a Sorrento. Nesse livro, Paolo Diorio conta muitas coisas das tentativas educacionais de Nietzsche, dos projetos, das ideias nessa viagem. Então, tem aí uma relação. Nietzsche Source, ok. Vou buscar tranquilamente. Deutsch. Acho que a gente pode tirar a carta, né, Paula? Podemos. Então, eu vou abrir um baralho, peguei um baralho que eu mostrei já, um arcano. Tá? É o baralho que foi pensado no século XIX, ele muda bastante o tarô, ele é fruto da queda da razão, ele é pensado num misticismo romântico, ele tem uma pegada simbolista, né, aquela produção Belle Époque do fim do século XIX, início do século XX, de difícil classificação. Então, isso também interessa muito aqui para essa nossa última cartada, essa inclassificabilidade, né, desse saber, dessa ciência que não tinha nome, né, o Ibi Warburg vai falar de uma ciência sem nome, que é muito parecida com aquelas 1000 nomes de uma disciplina do professor Challenger no Platô 3. Tá? Então, eu tô fazendo essa ponte, Ibi Warburg, Filosofia da Diferença, esquizoanálise, tá? Não conheço, se alguém tiver alguma indicação de tese, até inglês, português, francês, italiano, alemão, eu não sei se eu consigo ler, mas pelo menos eu tenho que saber, tá? Tá? Não encontrei isso, muitas pessoas usam Deleuze, warburgianos, pela transdisciplinariedade disso, isso eu vi no simpósio, mas não é uma relação muito comum, né? Então, é bem recalcada, assim, não operada em termos de trabalho com imagem. E esse tarô, ele foi pensado, então, por um Sir inglês, chamado Edward Arthur White, mas ele foi desenhado por uma mulher mestiça chamada Pamela Harris. Pamela Smith, desculpa, estou confundida, eu estou com outra mulher, que é a Frida Harris, que também desenhou um deck bem importante, né, do Crowley, que era o amigo do Fernando Pessoa. Então, esse tarô do White, nós vamos tirar a carta, tá? Eu vou mostrar de frente, nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Vocês vão me dizer aleatoriamente, esquerda ou direita, eu vou abrindo os montes até sobrar 2 cartas e vocês escolherem entre 2, tá? Baralho, ele foi impresso por uma firma chamada Rider, então ele é muito conhecido como baralho Rider, ele é bem difundido, e esse aqui eu trouxe de Lisboa, consegui uma edição boa, porque aqui no Brasil as edições são muito ruins. Tá? Conhecem esse baralho? Ele é bem comum, muito usado, e ela também desenhou, a Pamela Smith, um Lenormand. Antes dele começar aqui, especialmente no Brasil, ser chamado de baralho cigano. Tá? Esquerda. Tá? Pensem na esquerda de vocês. Esquerda ou direita? Quem quiser aí, Gonzalo. Esquerda ou direita? Estou esquerda. Esquerda. Sim, seguro. Tá? Esquerda. Isso. Paola, tá silencioso teu... Esquerda ou direita? Como é que fica? Esquerda. Esquerda. Sim, sim. Tá.
Agora a Bruna, tá? Direita. Tá. Agora vamos pegar uma pessoa diferente ali. Escolhe, Máximo. Escolhe o nome. Abre. Sem microfone, Márcio. Esther. Esther. Da minha direita? Sim, não, da tua, do teu lado. A terceira da direita para a esquerda. Opa. Peraí, da tua direita. Tá. Da minha direita. Ah, tu já pegou a última carta. Tá, Esther pegou a última carta. Olha que interessante. Todas as cartas que, sem querer, saíram como demonstrativas, elas tinham os pentáculos. E eu até tentei trazer uns bastões, só que aqui na hora, ali, na mesa operatória, ele não saiu, ele não subiu aqui para a câmera. E por quê? Porque os pentáculos, as moedas, são cartas. Né? Para esquizoanálise, para nomadologia, a moeda era o que... A efígie da moeda designava o território e era a riqueza do território, porque ela também era a defesa do território. Então, saíram muitos pentáculos, por quê? Como o título é a última carta, tá? E essa carta aqui, para o White, ela tem a ver com a dádiva, né? Com entregar, com se doar, e doar fisicamente, né? É interessante que na simbologia, e essa simbologia é totalmente cunhada, desenvolvida no século XIX, fim do século XVIII, né? Começam a fazer lucubrações nesses jogos, porque eles vão se tornar baralhos. Isso aqui é um baralho pensado já esotericamente para ser tirado no sentido de um objeto relacional para se pensar os caminhos e as forças envolvidas nas questões pessoais, amorosas especialmente, né? E essa aqui, o Edward White, ele vai relacionar o número 6, e essa simbologia, ela é construída no século XIX numa mistura de tradições, a partir de um livro axial, que é a síntese da doutrina secreta de uma russa chamada Helena Blavatsky. Já ouviram falar? Essa Helena Blavatsky, ela vai até o Oriente para buscar conhecimentos de uma religiosidade que não era a cristã e nem a islâmica, e nem a judaica, que de alguma forma estava presente na Rússia, né, do século XIX. E aí ela tem ela pega todos os mitos órficos, as doutrinas pitagóricas, mistura ela vai até o budismo, e estuda. Aí tem uma coisa que é muito forte, no iluminismo aparece de forma objetiva, meus gatos, não, estão brigando ali. E ela faz essa mistura, né, escreve um livro, depois ela tem um outro que eu nunca li, que é a Doutrina Secreta, Os Véus de Ísis. Daí começa esse fenômeno que eu ia falar enquanto meu gato berrou, que é a egiptomania. Toda uma romantização do Egito lá no iluminismo, começa com uma ideia de documentação e acaba virando uma panaceia fabulosa, né, e um dos mitos, assim, no sentido bartesiano do termo, né, uma mitologia romântica. E aí ele mistura o número de Vênus, que é o 6, e aí, como Vênus era ligada à virtude da caridade, essa carta se torna uma carta ligada à caridade, à entrega, a boas ações, e ao equilíbrio, né, que está ligado ao número 6. Então, a gente pode fazer o que quiser com uma carta. A Esther ali disse, o Caio disse que as cartas são falsas. Não, qualquer carta, não era de amor. Né? A gente trocava cartas de amizade, e ele vai dizer que as cartas são falsas. Uma leitura de tarô não tem verdade nem falsidade, né? Ela abre possibilidades para se pensar as situações, os problemas, né? As nossas questões. Mas a carta, qual era a outra?
do Fernando Pessoa. Deixa eu voltar lá para a pergunta. Por que era negativo? Bom, porque são românticos. Mesmo no início do século XX, né? As cartas de amor são ridículas, sempre. Tudo pode ser ridículo, né? Quando não se pensa. Quando não se pensa o suficiente, né? E aí que tá a graça, né? Na nossa linha, a gente tem muitos trabalhos, aliás, antes, no programa de pós-graduação em educação, final dos anos 90, já teve uma tese que usava cartas e e-mails dentro do seu escopo. E isso é uma coisa que se abriu nas possibilidades, né, especialmente nas escritas de vida, como método de pesquisa, na educação e nas ciências humanas, e eu mesmo orientei alguns trabalhos epistolares escritos por cartas, né, quem quiser, é o da Karina Sen, se alguém quiser, Cartas Corpus, que foi trabalho de conclusão na residência em saúde mental, a dissertação do Cassiano Stahl, tá? Que é totalmente em cartas. Agora eu fui para uma banca que tem, mas nem a carta não é totalmente carta, né? Essa. E o Orestes, que está aí, está escrevendo a dissertação sobre a orientação do Roger, lá no IFSU Grandense, que também é epistolar. E deve ter mais, assim, não estou me lembrando de todos. Não sei se é em Buenos Aires, vocês escrevem as cartas como recurso. Na universidade essa salvaje. Eu tentei com isso, mas quise mesmo escrever cartas com um amigo que mora em Barcelona, um amigo japonês, mas não conseguimos. Eu comprei o papel, comprei uma lapicera, uma lapicera especial, e queria encontrar o tempo para isso, mas não fiquei como asfixiado. O espaço da carta está como esgotado também, e uma experiência fallida, mas mesmo isso foi uma aprendizagem também. Fiquei pensando, Paula, você conhece um texto de Roberto Calasso sobre as ninfas e Abby Warburg? Sim, tá bem, isso. Depois vou perguntar aqui também, Paula. Nós estamos organizando um livro. Essa semana eu li muito, porque nós fizemos uma parceria com o Roberto para publicar os textos desse simpósio que ele organizou. Acho que tu não escutaste. Maravilhoso, maravilhoso. É isso bem. Vou perguntar aqui a uma amiga, Daniela Lucigio, um amigo, Ariel Massi. Ele trabalha com o problema dos colores, não? Cores. Com Schopenhauer, Goethe, Abby Warburg, e acho que também com lógica da sensação de Deleuze. Poderia ser aí uma coisa. Eu vou perguntar também a Daniela, porque com ela, uma vez traduzimos umas notas do seminário de Abby Warburg sobre Burckhardt e Nietzsche também. Acho que ela continuou trabalhando com Abby Warburg. Não sei se fiz uma relação com Deleuze, mas mesmo ela poderia saber alguma coisa sobre isso, não? Seria muito interessante de encontrar essa relação. Mesmo com a teoria dos cores, poderia haver uma coisa, porque as cores como intensidades que trabalhava Goethe ou Schopenhauer contra Newton, podem ter a ideia da diferença que trabalha Deleuze. Vou perguntar isso. Sim. E sabes que Lena Blavatsky, ela vai... A teosofia, como falam, né, do que seria aquilo que ela estudou, foi chamado teosofia. A teosofia vai dar origem à antroposofia. E o Steiner, Rudolf Steiner, ele tem toda essa passagem pela questão da teoria das cores anti-Newton. Pelo um registro não físico
e sim afetivo. É um registro que também Goethe, acho que ele trabalhava com Spinoza também. Isso tem também tem um debate da Aufklärung, da ilustração na Alemanha, que aqui está o livro com os debates entre Goethe e Mendelssohn e também Kant. E Goethe ele suportava como um hincha, como um fã de um clube a Spinoza. E Schopenhauer, ele fez essa teoria para suportar também as ideias de Goethe. Há um livro de Montinari, que Montinari trabalhava com Colli nas obras completas de Nietzsche, e Montinari tem acho um prólogo, eu tenho isso em italiano, sobre essas teorias do color, do co, mas fica sempre esse ponto que você está buscando de a relação com Deleuze mais trabalhada. Não estou pensando mais que está quase trabalhada, mas não acho que é um ponto bem interessante para pesquisar. Eu estou indo pior, vocês nem sabem. Eu ainda estou fazendo uma relação dele com o dadaísmo, que também não existe. Existe um autor, encontrei um autor usando os recursos de documentação em caixas de memória do Duchamp, né, a organização, e o Aby Warburg, mas não com a colagem, com a montagem, com a questão desse atravessamento. Daí eu trago a questão da transversal, como é que tu rasga a imagem, transversalizando ela e colocando imagens díspares, né, por exemplo, essa aqui que teria uma origem do século XIV, medieval, com uma carta do Osho, né, vem do Osho, que tem a ver com a carta da... Mostra de novo que o Gonzalo não viu, da Lisa ali, das cartas do caminho sagrado, que trazem uma coisa xamânica que não tem nada a ver com a tradição das iluminadoras. A Liz está aí para mostrar a tua carta para ele? Deixa eu ver se eu pego outra aqui, ou então a do Eteila. Esse aqui do Eteila é muito maluco, porque ele é iluminista. E então ele quer explicar o cosmos, mostrar o tarô como algo que explique cientificamente uma organização cósmica por um sistema combinatório que vem desde lá o Renascimento. Ó. Então aqui são as... A Liz não está mais, né? Saiu, tá. Paula, estou lembrando um artigo de Aby Warburg sobre Lutero e Maquiavelo, o interesse de Maquiavelo com astrologia, e havia um problema também com Lutero e sua data de nascimento para ver a influência astrológica dele. Estou lembrando, e acho que tem uma ideia de mistura entre explicação científica e também simbólica do mundo. Que acho que Calasso mesmo, ele tem sua tese, os jeroglíficos de Sir Thomas Browne. Ele fala que Sir Thomas Browne foi quase o último que era médico inglês, o último intento da explicação simbológica do mundo, das coisas. Depois já começou isso que já trabalha muito melhor Foucault nas palavras e as coisas, na ordem das coisas. Eu queria fazer uma pergunta coloquial. Naquele capítulo, A Prosa do Mundo também. Vou fazer uma pergunta coloquial, não sei se é coloquial de fato. Gonzalo, tu que sos argentino e de essa Macedônia e a Borges, eu ia fazer uma pergunta. Será que a gente pode fazer uma associação entre a técnica do anacronismo deliberado de Pierre Menard com o Atlas Mnemosyne de Aby Warburg? Sí, mi primera respuesta, mi primera reacción es sí, claro.
mesmo estou pensando em Atlas Mnemosyne, Pierre Menard é mais claro, acho, mas o Atlas é uma intempestividade, não? Tem essa ideia de superposições de imagens e mesmo o chiste, não? A broma de Borges com Pierre Menard deixa livre 21 horas. o problema da fórmula, não? Da fórmula, o pathos formel, ¿no? O problema da fórmula del pathos, porque, claro, en Pierre Menard eso no existe, ¿no? Pierre Menard está trabajando sin fórmula nenhuma y él quiere hacer el Quijote de nuevo y lo hace. Lo hace igual, no tiene problema. Mas o efecto de lectura es imposible de conjurar, ¿no? Y el Atlas tiene un efecto. Estoy pensando, ahora lembrei, tenía esquecido eso en el curso de Burckhardt, estos apuntes de Barbour sobre Burckhardt y sobre Nietzsche. Él deja a Burckhardt como en una posición isolada, longe das coisas, separado das mutações dos tempos. Siento que Pierre Menard está más ahí y cuando Barbour fala de Nietzsche, Nietzsche está no sé, en el, ¿cómo se llama? El bajo, ¿no? En el, ¿cómo se dice? El lodo. En el bajo. El bajo, ahí. Entonces, acho que el Atlas Mnemosyne es barroso. Tem como uma... falando dos escritores aqui rioplatenses, esse invento que fiz Néstor Perlonger com o neo-barroso, Perlonger que gostava tanto do Portuñol, e odiava Paris. Ele fazia isso, não? O neo-barroso americano tomando o influjo de Lezama Lima, ¿no? Del barroco, o del barroco de Lezama Lima, que aquí era barro, ¿no? Aquí, digo, en el Río de la Plata, que es una terra baixa, Buenos Aires es en ese sentido, un pantano, baixa, una terra baixa, que no tendría que haber existido como cidade. Mas Juan José Saer, otro escritor aquí, él fala que precisó una doble fundación a cidade de Buenos Aires para poder existir, que a primera fundación no funcionó, a segunda fundación sí. Acho que ahí ya tenemos un Atlas Mnemosyne político, ¿no? Dos fundaciones, mesmo astrológicamente. Otro día estaba discutiendo con una amiga. Astrológicamente, a cidade de Buenos Aires, ¿cuándo nació? ¿A primera fundación o a segunda fundación? Como, a cidade é de Géminis ou não? Ou tem um outro influjo? Não? Também tem duas. ¿No? Uhum. Sí, o duas, ¿no? Como Dionisio, ¿no? Nació el dos veces nacido. Olha, três. Talvez três. E ela primeiro é São Francisco dos casais. Depois é Mãe de Deus dos casais. Muda o santo. E aí tem o documento oficial, é o da mãe. Un problema, ¿eh? Mas, bueno, volviendo, acho que sí, que Pierre Menard está... Borges no hace superposições, ¿no? Fica sin dizer nada. Acho que Macedonio en eso tenía otra sensibilidad. Un amigo una vez contó para mí, vi una vez una nota de Macedonio para Borges. Macedonio había leído un texto de Borges y Macedonio escribió una notita para Borges diciendo, você va a ser famoso. Si você haciendo eso, você va a ser famoso. Eu não, mas você sim.
una nota así medio envenenada de Macedônia. Mas el Atlas Mnemosine, sim, não tem... Acho que agora em Berlim estão fazendo uma exposição dos painéis do Atlas Mnemosine. Estuve vendo algumas imagens na internet e sim, se vê uma outra coisa. E fica essa formulinha como essas cartas de Paola, não? Das pequeñas formulitas que você pode ver y es ahí tienes un personaje que no es Pierre Menard ni Nine Game, es el personaje de la fórmula misma. Hay estos personajes, las cartas, ¿no? Las monedas y una balancina, ¿no? Esa balanza ahí da justicia. Mas precisa sempre falar alguma coisa disso, ¿no? Para abrir as ideas. Para mí, isso, a simbologia astrológica para mí fue clave. Hace unos años estaba ya fechado en los conceptos de Deleuze y de todo, bellos, ¿no? Conceptos bellos, mas no tenía saída y comencé a ver unas cosas de Avi Barbour y de Roberto Calasso y eso abrió o plexo aquí, o plexo receptivo dos conceptos, si no ficaba todo aquí, Paola. Ficava todo aqui no juízo, como falávamos alguma vez com a Esther. Fica aqui, o juízo fica todo aqui, não baixa, não faz corpo e ficamos enfermos. É isso. Apesar de ter uma building, o mais louco no AIB Warburg é que o Atlas, a exposição, é das fotografias. Porque não tem como reproduzir o Atlas. Ele é irreproduzível, ele é irremontável, né? O Warburg Institute é em Londres. Tem toda uma questão política dele ter saído da Alemanha na guerra, e quem acolheu foi a Universidade de Londres, acolheu, mas não financia. Quando eu vi eles passando o chapéu lá, o Instituto não tem condições, assim, de se manter, não tem patrocínio, é bem complicado. Por quê? Porque é um pensador muito revolucionário, muito pouco canônico, muito execrado pela pesquisa acadêmica, pelos métodos mais científicos e duros da história da arte. Então, é bem complicado, e eles têm um arquivo com imagens originais do Atlas. Mas algumas se perderam, é algo irreproduzível, por mais que algumas consigam ainda serem completas, mas né, mesmo na disposição, tu pode reproduzir, então eles podem reproduzir as imagens, tentar fazer uma reprodução, mas nunca vai ser igual, nunca vai ser o que foi. Sim. Porque era relacionada à biblioteca e aos livros ainda, entenderam? Sim, eu fiquei sem saber, eu queria saber como fizeram em Berlim, com isso, se fizeram uma reprodução, trasladaram alguma coisa. Mesmo o livro de Bolaño, 2006-66, tem todo um capítulo largo que transcurre na cidade de Hamburgo, onde estava Avi Warburg. E Hamburg está toda bombardeada, ¿no? Destruída. E acho que foi, como se chama, o discípulo de Warburg que conseguiu trasladar todo a Londres, Panofsky. Erwin Panofsky conseguiu isso. Mas acho que o Carlo Ginzburg tem uma boa geopolítica dessa situação, dessa biblioteca hermosa. Acho que Warburg dizia, ¿no? Nesta biblioteca você não encontra o que busca, você encontra o que necessita. E será que o Borges conhecia ou tinha alguma referência dessa biblioteca para ter escrito? Pergunta para você aí na... Vou perguntar, eu nunca vi nenhuma referência a isso. É muita ponta solta ainda para a gente descobrir em relação ao impacto dele, que parece que não era grande, né, através do Panofsky,
depois do Gombrich, que é o... Eu estou pensando aqui em Borges, tenía que conocer a un escritor que después viajó a Italia y trabajó para Delphi y publicó sus libros en italiano para Delphi, tradujo para Delphi, editorial de Calasso. No, mija, es que sí, increíble. La sinagoga, el caos, Wilcock, Roberto Wilcock. Acho que a Delphi tem editado Roberto Bolaño. Estive na livraria de Adelphi em Milano. Na livraria está um quadro de Roberto Bolaño grande. Então, sempre estou pensando que Roberto Calasso também tem descobri isto há 2 anos, tem um artigo na revista Sur, nos anos 60 ou 70. Então, estou pensando que Wilcock, revista Sur, Borges, Barbour con Calasso, pensando na fruição lectora de estos personagens, incluído Borges, difícil que não conheciera essa biblioteca. Mesmo se não nombra nunca, ¿no? Como pasa con Macedonio y Nietzsche. Macedonio no menciona nunca a Nietzsche. Menos una vez que encontré, ahora, hace 1 año, 2 años, encontré una carta, Paola, una carta, donde él dice, a salvación de la literatura puede venir de Nietzsche. Rodolfo Wilcock. Rodolfo, ahí va. Lo llamamos de Roberto, por favor. Sí, era Roberto Calasso, Rodolfo Wilcock. A sinagoga ¿cómo ese libro es magnífico. Y a Bolaño gustaba mucho de ese libro. Entonces, tem aí La sinagoga de los iconoclastas. Obrigado. Es un libro de un humor exquisito. Ahora lo tenemos traducido en portugués, creo. Sí, es difícil de conseguir en el castellano porque estaba en anagrama, una traducción, una edición bella. No sé ahora cómo está eso. Estaba en italiano. En italiano, ¿no? Sí, Wilcock deixó todo aquí, Revista Sur deixó todo y comenzó a escribir en italiano. Pasa como con Hudson, ¿no? Literatura argentina escrita en italiano o escrita en inglés, ¿no? Como decía Ezequiel Martínez Estrada de William Hudson. El primer escritor argentino es William Hudson, Guillermo Hudson, mas él escribe todo en inglés. Ahora, parece, ¿no? Sembra un chiste, una broma de Borges, mas era en serio. Eso para mí es así, un primer escritor, una lengua argentina, español, rioplatense, de William Hudson. Estoy mirando aquí un artículo de Deleuze. Mira. Artigo de Deleuze que enviou Bruna. Eu não consegui abrir por aqui, depois vocês mandam por e-mail ali no grupinho, né? Sim, eu mando para todo mundo. A Bruna achou na Unicamp. E é muito legal esse artigo, e é uma coisa louca, porque eu não conhecia a Ibi Warburg, e eu estava pesquisando o Agamben, ó, loucura, estava pesquisando o Agamben, outra lógica, e aí nessa pesquisa encontrei esse artigo que é novíssimo, né? Ele é um artigo de setembro, e é uma discussão muito interessante, né? Mas é um artigo, né? Então são poucas páginas, essa discussão tem muitos desdobramentos, e juntar essa galera, juntar Agamben, Ibi Warburg e Deleuze nesse jogo é muito interessante. Então tem muitas possibilidades para se pensar a imagem, e é um artigo muito, muito, muito bacana, mas é curtinho, né? É curtinho, então. Não. Tem, como é que eu vou dizer? Tem liga, né? Não. Sim. Tentei enviar um link com o arquivo, mas não funciona. Mas aí eu baixo e mando por e-mail para todos. Daí eu mando no grupo do evento, eu mando por e-mail para todos. Obrigado. Sim, não, já tenho aqui. Sim. Sim? Está buena a charla, está boa a conversa. Vamos
ver se a gente tem algumas perguntas, assim, para animar. E aí a gente... Temos perguntas, pessoas que estão nos ouvindo? Eu queria fazer um comentário. Bom, comentário e pergunta tá mesmo. Posso fazer um comentário? Não, porque enquanto o Gonçalo falava, eu lembrei de uma... Eu tenho um crush violentíssimo no Macedônio, né? É o meu crush de todos os autores é o Macedônio. E aí eu tava lembrando de uma... Eu li já faz um tempo, e aí era uma carta do Macedônio pro Borges. E é muito interessante, porque ele é muito divertido, muito engraçado, e é muito interessante o jogo que ele faz com as palavras, e aí retoma a fala da correspondência que a Paola fazia, né? Ele retoma essa fala dessa correspondência, e aí é uma carta, e ele faz um jogo com essas palavras e vai montando o caminho que ele percorreu sobre as cartas, as coisas que ele deveria ter escrito e que ele nunca escreveu, as cartas que ele escreveu e nunca enviou, as cartas que nunca encontraram um envelope e que nunca chegariam. E é muito interessante que ele faz isso fazendo o percurso que ele deveria fazer, caminhando para chegar até o Borges. E é uma cartinha curta, assim, é muito interessante, muito bacana. Não li nunca isso. É uma carta... Sim. Está no epistolário. Sim, acho que tenho epistolário, mas claro, Macedônia é como um labirinto. E não tem, é um labirinto, não tem uma... E ele, na minha tese, eu lembro que não estava seguro se fazer isso para doutorado em filosofia em Barcelona, mas eu queria trabalhar Macedônia um pouco ao menos. E puse uma nota larguíssima com uma carta de Macedônia, que é uma carta que está escrita depois de un aviso de incendio, ¿no? De fuego. Hay una noticia de un aviso de fuego en una casa. Él escribe una carta de alegría, ¿no? Transmitiendo alegría a los vecinos que no fueron aquellos afectados por el fuego, por el casi fuego. Envía esa carta, que es una carta, estoy contento, ¿no? Mas si usted es el único que pudo haber sido afectado por fuego, pido devuelva esta carta para mí, que yo tengo redactada una sola de condolencias, de acompañamiento. Macedônia. Sí, é uma carta, é um texto, agora posso buscar aqui, mas eu lembro que o José Luis Pardo, que estava na banca, não, estava na banca, ele estava contente, agradeceu que me pusiera essa cita de Macedônia, que é como uma espécie de carta essencial, não? Es una única carta para todos los ciudadanos de Buenos Aires, menos una que él envió a todo el mundo, ¿no? La idea esa, ¿no? Enviar a todo el mundo esa carta de satisfacción por saber que esa persona estaba bien, que tenía un solo receptor posible que fuese el afectado por el incendio, que igual no ocurrió, ¿no? Fue un incendio, un aviso de incendio. No es un acontecimiento que no ocurrió y que motiva este despliegue de... Que acho que es ulipiano, ¿no, Máximo? Agotar las cartas posibles a partir de un casi problema, ¿no? Un casi incendio. Aqui já estamos fazendo esse exercício, né? De esgotar as correspondências, esgotar as relações de correspondência via cartas, né? A primeira e a última carta. Engraçado que, quando a gente abriu o quadro, a Paola, sem a gente saber e sem combinar, foi a primeira a postar a primeira carta. Foi sensacional esse movimento, essa sincronia, como tu disse, Paola. E a primeira vez que eu tinha aberto, eu nem sabia que eu era a primeira. Eu não tinha entendido, entendeu? Estava aprendendo a usar. Tanto que ficou anônimo, né?
Sim. Maravilhoso. Até perguntei para a Bruna, foi tu que botou essa carta? Aí depois associei. Sim, mas a fala da Paola vai ser a última carta? Provavelmente foi a Paola, porque a primeira carta, óbvio. Perfeito. Então, eu não quero que você estraga prazer, porque tá gostoso, mas são 9h20, né? Se a gente não dá um Deixa eu fim... só ler esse trechinho do Macedônio nessa carta, porque tem um trecho no meio da carta que ele diz assim: muitas de mis cartas no llegan, porque omito el sobre, o las señas, o el texto. Esto me trae tan fastidiado que rogaría que se viniera a leer mi correspondencia en casa. Sí, sí. Aquí, mira, aquí de hecho anota, es una carta do Bobo de Buenos Aires. Ahora, aquí estoy oleando eso. Señor NN, ahí está, anota. Está, a ver si está completa. Espera que falta un poquito. A ver si falta, considerar que el número, el número, ahí. Falta eso. Sí, depois, se você pode enviar a data para... Eu vou buscar no meu livro, no epistolário. Sí, eu estou sintiendo, este año comencé a sentir que preciso os livros do epistolário de Nietzsche, que son 6, 7. Estoy sintiendo eso, la primera vez. Yo pensaba, no, esto ven con un PDF, no preciso. Mas agora, este año, comencé a ser sensible por un libro de Miguel Morey, Vidas de Nietzsche. Él trabajó con las cartas, con los textos de Nietzsche, también con los textos póstumos, mas él contó para mí que él tenía una tribu con el libro de Nietzsche, no sé, Humano, Demasiado Humano, que es de 1879, entonces él tenía las cartas de 1879 e iba siguiendo la vida de Nietzsche en relación con los textos, con los libros. Una cosa parecida también hizo Paulo Diorio, con la correspondencia de Nietzsche, mas con la correspondencia con los diarios. Él hizo una novela casi misturando las cartas de Nietzsche a alguien, otra persona que estaba con Nietzsche ese día, que escribió a otro, ¿no? Cosima Wagner escribe a Richard Wagner, ontem vino Nietzsche, qué desgracia, no sé qué. Pero Nietzsche escribe a su hermana, ayer fui a ver a Nietzsche, a Wagner, son católicos, no sé qué. Y los diarios, y con eso tiene un panorama de pensamiento vivo de Nietzsche. Yo encontré también la carta a Overbeck en alemán. La expresión orden ético del mundo, o orden moral, es sittliche Weltordnung. O sea que está la palabrita Sitt, que es costumbre, o sea que sería costumbrístico. Sí, aquí se traduce siempre ético para diferenciar de moral, porque si no está la palabra moral, y Sitte es siempre más una idea de costumbre, y mismo creo que la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant es fundamentación der Sitte, de las costumbres más, no tanto la moral como esquema general. Entonces quizás está bien poner ético, ¿no? Pensando en Spinoza. Sí. Mas mismo eso es todo un problema, Máximo, porque el aforismo 333, oye, qué número, 333, esto está pensado seguro, 333 de Gaia Ciencia, pone un problema directamente, el problema de Nietzsche o enigma Nietzsche-Spinoza está ahí planteado en términos de conocimiento-afecto, y cuán afectivo es el conocimiento en Spinoza, y si no faltaría un poquito más de afectividad allí, no conocimiento la idea de conocimiento de Spinoza. Mas eso está con este título, ¿no? Non ridere, non lugere, no reír, no llorar, no detestar, ¿no? Algo así, no odiar.
sino inteligere. Isso é uma frase da ética, mas de uma frase de um prólogo do livro terceiro, creio, quarto, falando de outros teóricos, e que está também no Tratado Teológico. Então, é uma carta, cada aforismo é uma carta, mas uma carta de tarot, que viene de uma carta que escreveu Offerbeck, mas cada aforismo, a gente está lendo isso de Humano Demasiado Humano cada dia, assim, cada domingo, como, bueno, una carta, una otra carta. Es una escritura simbólica, tarotística. Sensacional, assim. Estou por vocês, pessoas. Estou adorando aqui, mas... A Bruna está dupla agora, Bruna. Tô dupla? A internet tá instável, eu tô caindo. As pessoas fazem isso, elas se duplicam na internet. O Gonçalo sabe bem como é que funciona Bom, isso. Como? De se duplicar na internet, de estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Sí, precisa duas telas. Sí. Uma tela aqui, uma tela à esquerda, para ter mais controle das... Sim. Bom, vou fazer o protocolo, né? Porque senão a gente Fica muito... perde. Eu gostei muito dessa conversa, assim, essa possibilidade da gente constituir novos mundos a partir de aberturas, né? De primeira e segunda carta, de uma universidade desconhecida que nos traz o Gonçalo, e a gente consegue fazer algumas relações mal feitas, obviamente, e é por isso que é bom. Para aberturas de novos encontros, né, de novas conversas. E hoje a sala, até agora, né, 9h26, está bastante cheia, somos 13, em algum momento tínhamos 20 e poucos, e para eventos que eu organizo, isso é uma multidão. Normalmente somos isso é maravilhoso. Os dois casos são maravilhosos, eu acredito. Bom, eu agradeço muitíssimo todos que estão aqui, assim, e a gente vai repetir esse tipo de convite desordenado, mas em tentativas de esgotar a partir de Perrec, mas que lindo, não só Paola. isso. E a Paola nos trouxe novas aberturas e cartas que me interessam muito, assim, para a gente pensar este nosso novo momento, assim. Ontem eu abria o evento falando que todos os conversatórios mostrava o livro da Fantasias de Escritura, né, que o conversatório virou conservatório, são e serão dedicados a Sandra, porque sem ela isso não seria possível, né? Então, num movimento de anacronismo, eu disse que todos os que foram feitos, os que estão sendo feitos agora e os que serão feitos no futuro, estão dedicados a esta conservação, que é uma conversação. E assim eu tento pedir para a Paola tirar uma última carta para a gente encerrar, pode ser? E agradeço muitíssimo, Gonçalo, Paola, e a todos que estão aqui conosco até agora. Obrigado, Máximo. Agora sim. Eu vou pegar, então, esse deck do Eteila, que eu encontrei e consegui, é um dos tarôs históricos, né, o livro de Thoth, então tem uma brincadeira e é uma crença, né, muito fundamentada de que o tarô vinha do Egito. E não tem, é simplesmente um efeito, né, um efeito especulativo que alguns tomaram como verdade, assim como acreditam que o baralho cigano seja cigano, né, e ele é uma redução do tarô, porque a esposa de Napoleão achava que o tarô era muito complexo. Então, vamos fazer o esquema. Agora a Bruna escolhe, a Jailza ali, ó. Direita ou esquerda?
Direita. O Orestes. Tá desligado o microfone, Orestes. Robson, que não falou aí, né? Esquerda. Tá, e quem quer agora escolher, vamos ver quantos ficaram. 6 cartas. Aqui. Tu falou máximo? Esquerda. Ele sentiu que tinha sido citado. Eu estava pensando como é que todo mundo escolhe agora? Não, uma Esquerda. esquerda, tá. E agora, a do meio, a da ponta ou a... Eu escolho É, a do meio. as de paus. Tá? Outro dia eu tirei uma carta e deu o as de espadas, mandei para Jailson. E aí agora o as de paus, né? Ou seja, o as de paus é aquele que tem a força, tem vida e a espada cortava. Foi o dia que a Sandra foi operada pela primeira vez. Ela teve 3 procedimentos cirúrgicos e agora a gente tem o as de paus, que é o que dá o fogo. Mas tem a última coisa, só para a gente encerrar, tem uma pegada muito interessante entre os paus, eles podem ser considerados tanto espiritual e fogo, como podem ser ligados à matéria e à terra. Então, tem uma dualidade nesse naipe. Nas moedas, eles se invertem. O que traz aquela máxima do que está em cima e o que está embaixo são a mesma coisa, que o ditado dito esotérico, hermético da reversão. E aí a gente termina com a palavra correspondente. Né? Corresponde. Caíram as cartas no chão, tá? Eu vou juntar. Veio o diabo que eu tinha escolhido. Era o que caiu no chão. Esse aqui também, olha... Então. É do século XVIII, esse desenho. É que o diabo, ele muda, o desenho dele muda de acordo com o estilo de época. É maravilhoso isso no diabo. O nosso atual talvez seja um computador. Não, isso tem umas caras aí que domingo algumas pessoas verão, né? Hoje é outra. Né? Hoje tem muitos, hoje é muito variado. Esse aqui ele é meio bobo da corte, ele está ligado à natureza, lembrando que é o momento em que se configura a pré-industrialização, esse tarô aqui. Então, o diabo ele tem que ser mais silvestre do que os diabos do Renascimento, que eram mais verbais, né, mefistotélicos. Vamos lá, gente. Foi uma beleza. A próxima a gente conversa. Vamos fazer um conversatório Warburg com a Paulina Antacli. Acho que é maravilhoso. Né, o Roberto Cassasas. Vamos? Vamos lá. Vamos fazer. Então, beijos. Então, gente, obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Amanhã tem mais. E continua. Amanhã, mesmo horário aquele link que está no e-mail, né? Exato. Isso mesmo. Ou lá na página. Tá. É outro link, não é o mesmo link que hoje, mas é... Mas eu envio de novo. Amanhã vem. Mandar por WhatsApp, eu acho que fica mais rápido, né? Tá. Perfeito, eu mando para ti, Paulo. Tá, obrigada. Todos convidados e até amanhã. Adeus. Obrigado. Tchau. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Paola. Obrigado, Máximo. Tchau. Obrigado, Até mais. Boa noite para todos e todas. Obrigado, Fabiano. Obrigado. Vamos fechando.
Vou removendo as pessoas para poder fechar. Vou parar a gravação, onde que para?